Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Shalom. Shalom. Paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso desejo, intuito e propósito é levar até você a verdade que te liberta. Muito bem, hoje eu quero deixar aqui uma reflexão falando sobre mulheres pregadoras. Por que nós não cremos em mulheres pregadoras? Mulheres não devem estar nos púlpitos pregando, porque a Bíblia ensina que a mulher deve estar em silêncio. Mas aqui nós vamos detalhar. Nós já fizemos outros programas sobre mulheres pregadoras, mas aqui nós vamos detalhar mais alguns pontos primordiais. Por que nós não cremos? Porque nós não cremos em mulheres pregadoras. Porque as mulheres não devem estar nos púlpitos. E aqui nós vamos citar alguns parágrafos da mensagem do profeta, que o profeta nos ensinou, o profeta para esta geração. William Marion Branham nos ensinou que não existe mulheres pregadoras, ou seja, mulheres nos púlpitos pregando, mulheres com ofícios ministeriais. Não existe, é contrário às Escrituras. Mas vamos ler aqui, nós vamos ler para fixar nossa base. Nós cremos na Bíblia, o nosso fundamento está aí. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Então, se estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, nós vamos ler aqui a porção de um profeta que deixou escrito para nós, um homem que teve a inspiração divina e foi o mensageiro para a primeira era, Paulo, e o modelo para todo mensageiro, deixou escrito para nós que a mulher deve aprender em silêncio com toda submissão. Vamos ler. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Acompanha comigo, por favor. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para propagar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, escritura lida. Aqui está a palavra. E nós não somos contenciosos de ficar contra a palavra, não.
nós obedecemos a palavra. Então diz, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Observe, a Bíblia não proíbe a mulher de aprender, proíbe ela de ensinar. Diz, aprenda em silêncio. Ela deve aprender para poder ensinar para os vossos filhos. Agora, está ensinando para outros? Não. Em hipótese nenhuma. Olha, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Será que é tão difícil para pastores denominacionais colocar a Bíblia em prática? Não permito, quem está dizendo isto, um profeta. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Um profeta está dizendo, não permito que a mulher ensine. O que é um profeta? Um profeta é a boca de Deus. É o porta-voz de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que ele não permite que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Observe, o profeta William Branham disse assim, eu preguei o que Paulo pregou, eu ensinei o que Paulo ensinou. Então as mulheres não devem estar nos púlpitos pregando a palavra, ensinando a palavra, porque ele diz, não permito, ela esteja em silêncio. Esse silêncio que ele está dizendo não é um silêncio de você não dar um glória a Deus, um aleluia. Sim, você pode fazer isso. Agora, ensinar, estar nos púlpitos, jamais. Por quê? Qual é a razão disto que ela não pode estar nos púlpitos? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Observe. Na criação, quando Deus criou o macho e a fêmea nos animais, ele criou de forma original. Criou tanto o macho como a fêmea. Quando ele criou o homem, aí ele não criou a fêmea separada do homem, não. Ele criou a mulher no homem. Criou o homem com uma dupla natureza. Com uma natureza dupla. A natureza masculina e a natureza feminina dentro do homem. Gênesis 5 diz, esta é a gênese dos céus e da terra no dia que Deus criou o homem. Macho e fêmea os criou e os chamou de Adão. Então ele criou aquele homem, macho e fêmea. Depois formou o boneco de barro, insuflou o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. A mulher ainda estava dentro dele. Agora observe. Deus resolve separar a natureza masculina da natureza feminina, ou melhor, a natureza feminina da natureza masculina. Ele vai separar agora a natureza feminina da natureza masculina. Então ele faz aquele homem dormir e tira dele, de uma de suas costelas, tira a natureza feminina e ali forma a mulher. E ele traz para Adão. E quando Adão vê, Adão diz, esta na verdade é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Observe, será chamada mulher, porque do varão foi tomada, foi tirada do varão. Ela foi tirada dele, então ela não é um produto original, ela é um subproduto. Por exemplo, quando Deus criou o leão e a leoa, criou o macho e criou a fêmea. Quando Deus criou o boi e a vaca, ele criou o macho e criou a fêmea, produto original. Mas quando chegou no homem, aí ele criou o homem e a mulher dentro do homem.
Depois ela foi tirada dele como um subproduto. Ela não é produto original, ela é subproduto. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Eva foi tirada de Adão. Ela é um subproduto. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, está nos levando a entender que ela é um subproduto que foi tirado dele. Então, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Quem foi enganada? A mulher. Depois ela comeu do fruto proibido, que não era uma maçã, uma banana, mas foi sexo. E depois deu ao seu marido. O fruto que a mulher dá para o homem comer é sexo. É o prazer que ela dá para ele. É sexo. Então a queda não foi comer uma maçã, uma banana, uma uva, uma pera. Não, foi sexo. Eva sendo desvirginada pela serpente e depois comeu com seu marido. Então caiu em transgressão, mas ela foi enganada, porque Adão não poderia ser enganado pela serpente, não. Eva foi enganada, porque ela era um subproduto. Nenhuma fêmea na criação original era subproduto, somente a mulher. Então, por ter sido enganada, por ter trazido a morte para o mundo, ela não tem condições de trazer vida. Ou seja, vida no espiritual, porque vida no natural ela carrega no seu ventre. Assim como a morte veio por ela, ela foi enganada, Deus agora iria fazer ela dar à luz em meio a dores de parto. Por quê? Porque ela trouxe a morte para o mundo. Porque ela foi enganada e caiu em transgressão. Agora Deus vai fazer com que ela carregue aquela vida e dê à luz. Então me entenda. Observe. Hoje você só tem um hospital, hoje você só tem mentiras, hoje você só tem maldade, você só tem assassinato, morte, intrigas, invejas, homicídios. Por causa de quem? De uma mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Então veja, agora observe comigo. O homem, deixa eu dizer uma coisa forte aqui, qualquer um desses pastores, eu estou dizendo para eles, qualquer homem que deixe sua mulher dominar, ele não é homem, ele é um sub-homem. Qualquer pastor que deixa uma mulher que tem regras, e pregar em um púlpito, ele não é homem, ele é um sub-homem. Entenda o que eu estou dizendo para você. Ele é um sub-homem. Porque não pode, é contrário às Escrituras. O que Deus disse para não fazer, eu não devo fazer. O que Deus condena, eu não posso pegar aquilo como certo. Não, porque isto é uma maldição. E a maior maldição que existe no mundo é uma fêmea dominante. É uma fêmea no controle. Agora saiba, homens, não trate sua mulher como um capacho. Um verdadeiro homem sabe que ela foi tirada do lado. Ela não foi tirada dos pés de Adão para não ser um capacho. Nem foi tirada da cabeça para não ficar acima do homem. Mas ela foi tirada do lado para andar junta com ele, para ser uma auxiliadora, para ser uma ajudadora. Uma mulher apta, capacitada para ajudar o seu marido. E um verdadeiro homem, um verdadeiro marido ama sua esposa. E uma verdadeira mulher é sujeita ao seu marido. Ela sabe que isso é Bíblia. E ela vai cumprir a Bíblia. É desta forma. Observe. A mulher não permite, a mulher aprende em silêncio com toda submissão.
Uma verdadeira mulher é sujeita ao seu marido. Um verdadeiro homem trata a sua mulher como uma dama, trata a sua mulher como algo bom, como auxiliadora, como alguém que anda ao seu lado, como alguém para compartilhar os momentos, como uma companheira para conversar, para compartilhar momentos juntos. Esta é a verdade do assunto. Quero que você me entenda. Eu não estou sendo machista, não. Eu estou colocando a coisa como a Bíblia ensina, como o profeta ensinou. Vamos concluir aqui essa reflexão para a gente entrar em Coríntios capítulo 14. E diz: Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Completa o versículo 15, 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Olha, salvar-se-á dando à luz filhos não é como a Igreja Católica ensinou para as pessoas, que quando a mulher dá à luz filho, ela é salva. Não. Não. Uma prostituta também dá à luz filho. Uma mulher pode adulterar e dar à luz a filhos. Ela não é salva por dar à luz a filhos, não. Quando a Bíblia diz isso aqui, ensina que ela deve se comportar como mulher, esposa e mãe. Porque quando a mulher foi tirada do homem, quando ela foi tirada, ela foi chamada de mulher. Mulher é a origem. Depois Deus veio, pegou Eva e uniu com Adão, tornando os dois uma só carne. Ela se tornou esposa e posterior ela se tornou mãe. A sequência é essa: mulher, esposa e mãe. É a sequência de Deus. Nasce como mulher, origem, se torna uma esposa para depois se tornar mãe. Se você quebrar esta sequência, você quebra o plano de Deus. Você quebra o plano de Deus para a tua vida. Você quebra a sequência divina. Então, existem mulheres que são mães sem ser esposa. Isto não é a sequência divina. A sequência divina é mulher, esposa e mãe. Então, salvar-se-á dando à luz filhos é que Deus queria que ela seguisse o programa de nasce como mulher, se torna esposa e depois mãe. É esta sequência. Agora entenda, se ela não seguir esta sequência, se uma mulher se envolveu em prostituição, vive em prostituição, mas ela se arrepende, como muitas prostitutas se arrependeram, Maria Madalena era uma, se arrepende, se volta para Cristo e acerta sua vida e anda de acordo com a palavra, ela é salva. Ela é salva. Mas ela não é salva só por dar à luz a filhos, não. Ela é salva se permanecer aonde? Na modéstia, na fé, no amor e na santificação. Para você viver bem, mulher, você tem que seguir a sequência de Deus. Você nasce como mulher, é origem. Você se torna uma esposa por vocação. E depois de ser esposa é que você se torna mãe. Aí você cumpre a sequência divina e isto é maravilhoso para você. Nós vivemos num mundo em que a virgindade é sinal de caretice. Por favor, gente, a virgindade é uma coisa importante. É a sequência que Deus quer. Nasce como mulher, origem, casa-se virgem, se torna uma esposa e depois se torna mãe. Isto é maravilhoso e glorioso diante de Deus. Isto é tremendo. Então segue essa sequência para poder dar luz a filhos e permanece na fé, no amor, na santificação com modéstia, está salva. Está salva. É tremendo isto. Mas a Igreja Católica tem um ensinamento que diz, se ela der à luz filhos, ela é salva. Não. Não é assim. Esta questão de dar à luz filhos é seguir a sequência que Deus deixou. Mulher, esposa e mãe. Isso é tremendo e maravilhoso.
Esta revelação das Escrituras é tremendo. Então, nós vamos continuar com Coríntios capítulo 14 para analisarmos isto e depois vamos ler alguns parágrafos daquilo que o profeta falou. Continuando a nossa reflexão, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 14, que aqui vai nos ensinar uma lição preciosa sobre as mulheres. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do 34, leia comigo, por favor, e aqui nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre as mulheres ficarem caladas nas igrejas. Versículo 34, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Observe. Como nós falamos no começo, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular, a pedra que vai coroar este edifício. Então esse edifício deve estar bem ajustado, deve estar bem fundamentado, para que ele não venha cair. O edifício que será coroado por Cristo, esta igreja, ela terá que ter o fundamento dos apóstolos e profetas. E aqui nós temos Paulo, um profeta, nos ensinando que as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Observe, as mulheres estejam o quê? Caladas nas igrejas. Não é para ela pregar na igreja. Não, ela não deve ser uma mulher pregadora. O apóstolo Paulo está nos ensinando. O homem que Deus levantou como o maior exemplo de mensageiro, chega para nós e diz que as mulheres devem ficar caladas na igreja. E diz que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então chega qualquer pastor que tem aí, que isto não é pastor, são homens que nunca foram levantados por Deus, e coloca mulheres pregadoras para pregar, contrariando o que o principal mensageiro que Deus levantou, o mensageiro da primeira era, Paulo, colocou. Então eles vêm contraria, eles querem ser melhor do que Paulo, eles querem ser maior do que Paulo e colocam mulheres nos púlpitos para pregar. Um pastor que coloca uma mulher para pregar, seja qualquer que for, se ele colocar uma mulher no púlpito, ele é falso, ele é enganador, ele é um sub-homem, ele não é homem de verdade, ele é sub-homem. Preste atenção. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente, é vergonhoso as mulheres
é indecente que as mulheres falem na igreja. Aí ele vai completo e diz, olha, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheço que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso aqui são mandamentos do Senhor. Mas eles não são profetas e nem tampouco são espirituais, são carnais. Então eles não reconhecem os mandamentos do Senhor que o Senhor deixou, que as mulheres não devem ser pregadoras. Isso aqui é Bíblia. Eu não posso ser contencioso contra a Bíblia, porque aí eu ficarei contra a palavra de Deus. Eu ficarei contra os ensinamentos de Deus. Eu não posso fazer isto. Então, eu te dou um conselho, amado ouvinte, que está ouvindo esta programação. Qualquer igreja que você for, se você ver uma mulher pregando, se afaste, vá embora, porque aquilo é uma maldição. Tudo que é contrário à palavra de Deus é maldição. Então, não fique ali. Você vai receber maldição. Aquela mulher não foi feita para estar ali, de forma alguma. Agora, para concluir, eu quero deixar alguns parágrafos daquilo que o profeta desta era falou para nós sobre isto. O que o profeta mensageiro, o homem que Deus levantou para nos legar, nos trazer de volta a palavra original, a fé apostólica, o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja o que ele disse. Ele disse assim para a gente, olha, sabe, é por isto que me fui da Igreja Batista aqui embaixo. O irmão Flemer, a qual estava aqui há algum tempo atrás, eu creio que ele estava ali naquela noite quando o Dr. Davis disse, você se colocará aqui em cima e ordenará estas mulheres a pregadoras. Eu disse, eu não farei isto, de modo nenhum. Ele diz, bem, eu te colocarei para fora. Eu disse, melhor que eu seja colocado. Esta é a palavra de Deus e ela condena estas coisas. Eu não posso sustentar o que Deus condena. Não, Senhor. Seja quem for que estiver fazendo isto, está mostrando que é falso ensinador, falso profeta. A Bíblia diz que enganariam até o próprio eleito, se fosse possível. Observe. Quando o profeta William Branham saiu da Igreja Batista, ele saiu por quê? Porque o Dr. Roy Davis, o pastor daquela igreja, Roy Davis, queria que ele colocasse as mãos na cabeça de umas mulheres para ordená-las ao ministério. Ele disse, eu não faço isso. Ele disse, eu te coloco para fora. Ele disse, pode colocar. Isto, eu não fico a favor daquilo que a palavra de Deus condena. A palavra de Deus condena mulheres pregadoras. É uma vergonha uma mulher falar na igreja. Ele disse, eu não faço isso, eu não fico contra a palavra de Deus. É tremendo isto. É tremendo, olha só. Agora, na mensagem A Semente da Serpente, para a gente concluir. Parágrafo 157. Agora Noé e seus filhos, os quais foram Sem, Cão e Jafé, saíram na linha do justo. Como a semente passou, a semente veio na arca, exatamente como ela fez no princípio através da mulher, suas esposas. Eles carregaram a semente de Satanás através da arca, exatamente como Eva carregou a semente de Satanás para dar luz a Caim, através da mulher. E vocês colocam estas mulheres na plataforma como pregadoras. A Bíblia condena isto. Paulo disse, se alguém cuida ser profeta
ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora, que seja ignorado. Não ignore a palavra de Deus, porque você será ignorado. Então veja, esta é a conclusão da nossa reflexão. Nós vamos voltar na próxima reflexão falando mais sobre isto, mostrando que a mulher não tem germe de vida, ela não, por si só, ela não gera uma vida, ela não tem o germe de vida. Você vai ver a figura da mulher e a figura da igreja. A igreja não pode produzir nada, quem produz é Cristo, o macho. Você vai ver que não existe anja. Não, toda vez que a Bíblia falou em anjo. E existem os mensageiros terreais, anjos terrenos, que propagam a palavra. Nós vamos explicar isso. E nunca houve uma sacerdotisa no Velho Testamento. Os sacerdotes foram homens. E quando Deus chamou 12 homens, quando Ele chamou os 12, Ele chamou 12 homens. Deus nunca comissionou uma mulher para pregar o Evangelho. Se você ignora isto, você será ignorado. Shalom, preciosos. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, digita lá no Google, Tabernáculo em Pedra Branca, e aí você vai encontrar o nosso canal, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Você vai encontrar o nosso canal e lá nós estamos postando vídeos todos os dias. E você vai encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual, para você conhecer a mensagem de Deus revelada para esta última geração. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeo. Que Deus te abençoe. O nosso intuito é levar a palavra revelada para as pessoas. Aquilo que recebemos de graça, estamos doando de graça. Shalom, shalom.